Voltando à forma se da aula anterior. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre esse cronograma, tá? Então, se você não viu como que é feito esse cronograma e tudo mais, volte na aula anterior, que é muito importante você entender para fazer sentido, tá? Na aula anterior a gente terminou então nessa etapa aqui, ó. A gente já tinha feito a primeira condição. Então é muito importante a gente definir qual que é a matriz que a gente vai fazer toda a condição. Aqui, a matriz que a gente vai fazer toda a condição é a data prevista. Então eu já fiz uma condição para ela. Se não tiver data matriz, não tem data definida, tá bom? A segunda coisa que a gente vai analisar é se a data realizada, quando ela está vazia, o que a gente vai fazer? Então a gente vai começar com se a D3 for igual a vazio, eu quero que ele analise outra coisa. Se hoje for maior do que a data prevista, eu entendo que, e eu quero que você também entenda isso, se hoje for maior do que a data prevista, tá atrasado, né? Não tem como a gente falar que, vou conseguir fazer hoje e eu quero ter sido feito ontem. Não tem como a gente voltar no passado para fazer uma tarefa. Então tá atrasado. Beleza? Então a gente fez a segunda condição, que é o quê? Eu estou analisando a minha data realizada. Se a minha data realizada ela tá vazia e a minha data prevista ela é menor do que hoje, ou seja, ela está atrasada, a minha etapa, o processo do cronograma está atrasado. Essa etapa está atrasada. Então a gente está colocando como atrasado. Mas se não tiver maior do que a data prevista, então eu vou colocar outra condição, que agora verdadeiramente eu vou avaliar essa fórmula, avaliar a data realizada. Então a data realizada, se a data realizada, vamos pensar junto aqui, se a data realizada for menor ou igual à data prevista, tá? Ok, não é verdade? Mas se a data realizada for maior do que a data prevista, ela está atrasada. Então aqui você colocou os parâmetros básicos para você fazer a análise do seu cronograma, tá? O cronograma de RH. Beleza? Então aqui a gente fez o seguinte, ó. Se você tem um cronograma, você tem as datas previstas para cada etapa do seu cronograma, você tem um parâmetro para dizer se está atrasado ou não, se está antecipado ou não, se está ok ou não, tá bom? Eu vou dar ok e geralmente aparece daqui porque a gente não colocou o parêntese, tá? Toda fórmula que eu fizer, o Excel ele precisa que feche o parêntese. Quando a gente não fechar, ele vai fechar automaticamente. Só clicar no sim que vai dar certo. Aí o que acontece? Eu criei a fórmula para uma célula, para avaliar uma célula. Mas eu quero multiplicar essa fórmula para várias outras células. Então vou pegar meu mouse aqui, ó, tá vendo que tá a cruz branca? Eu vou até a célula onde eu fiz e vou até a pontinha dela aqui, ó, na quina do lado direito, tá bom? Tá vendo que quando eu passo o mouse, a minha seta muda de branco para preto? É sinal que você já pode... essa cruz preta, ela é uma cruz que você pode replicar o que você está selecionado. Então a gente está selecionado a célula E3. Eu vou replicar ela para as demais células quando eu clicar aqui. Então eu vou dar duplo clique. Clicar duas vezes. Cliquei duas vezes. O que aconteceu? O Excel ele duplicou a fórmula que a gente criou aqui para as demais linhas, tá bom? Arthur, por que ele parou até a linha 16? Porque na linha 17 não tem nada.
Então o Excel ele tem uma inteligência um pouquinho avançada nisso. Ele só vai até onde tem a fórmula quando você pede. Ele só vai até onde tem uma célula com informações quando você pede para duplicar, para copiar a célula, copiar a fórmula que você fez, tá bom? Pessoal, então até a próxima aula. Essa aula aqui, a aula checklist, ela é bem simples, tá bom? E você pode fazer aqui, ó, simulações. Você vai entendendo o que está acontecendo. Você vai entender o que está acontecendo dentro da fórmula, tá bom? Eu vou deixar essa fórmula lá na descrição do, do vídeo, para você estar trabalhando com essa fórmula, tá entendendo essa fórmula, tá refazendo e fazendo novamente até você entender a fórmula como um todo. O se é uma das fórmulas mais usadas no Excel, tá? O se, o PROC-V e os símbolos matemáticos são mais usados. Você aprendeu isso aí, você consegue fazer muita coisa. A próxima aula a gente já vai para o recrutamento, tá bom? A próxima aula você vai ver recrutamento. Então a gente vai ver os canais que a gente utiliza e se eles são pagos ou não e qual o valor que a gente tem mensalmente com essa divulgação, tá bom? Valeu, até a próxima aula, pessoal.